E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Café com Mangá. Você que é aquele jovem adulto hoje, que cresceu durante os anos 90, começo dos anos 2000, muito provavelmente vai se identificar muito com isso aqui. Chegar da escola todos os dias na hora do almoço, ligar a TV e assistir o primeiro desenho que estivesse passando. E muitas vezes, por incrível que pareça, aquele era o nosso desenho favorito. Talvez porque era o único que a gente conseguia assistir durante o dia, né? Isso pra geração de hoje é muito nostálgico. Chegar e ligar a TV e assistir aquele desenho mara bem na hora do almoço fazia parte de um ritual. Só que pra quem se lembra bem, naquela época a TV aberta ela era bem menos restritiva do que ela é hoje. Quase não existia aquela questão da classificação indicativa e quase ninguém parava para pensar se aquele conteúdo ele era indicado ou não para uma criança estar assistindo bem na hora do almoço, né? E foi justamente nesse cenário que uma geração inteira cresceu, assistindo animes e desenhos que muito provavelmente hoje em dia nem passariam na classificação indicativa, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai ser bem nostálgico e vamos voltar nos anos 90 e nos anos 2000 e vamos resgatar quais eram os animes e os desenhos que passavam nessa época que facilmente seriam bloqueados hoje da TV aberta. Então vem comigo porque o vídeo de hoje vai estar nostálgico. Mas antes de tudo, não esquece já de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas atualizações. Bora pro vídeo porque hoje o assunto é nostálgico. Chegar em casa, tirar o sapato, deixar a mochila de lado, nem tirar o uniforme da escola, pegar o seu prato de comida e sentar na frente da televisão? Gente, isso faz parte da nostalgia geral de quem cresceu nos anos 90 e 2000. Talvez quem seja mais novo não entenda muito bem como funcionava isso. Mas uns anos atrás, a TV aberta ela transmitia muitos desenhos que são clássicos. Isso tudo na hora do almoço. E era praticamente como se fosse um ritual, você pegar sua comida, sentar na frente da TV e comer sem nem prestar atenção no que você estava comendo assistindo uma televisão. E o que a gente muitas vezes não percebia é que aqueles desenhos que eram transmitidos nessa época, muitas vezes eram bem, como que eu vou dizer, pesados, talvez não indicados para criança. Muitos desses desenhos não eram nem animes, eram desenhos normais. Super Choque, Liga da Justiça, X-Men. Esses eram alguns dos desenhos que eram transmitidos nesse horário e que muitas vezes, se a gente for parar para pensar, por que uma criança vai estar assistindo um desenho desse sem nem entender do que se trata? Mas eu te faço aqui um desafio. Pega um desses desenhos e assiste nos dias de hoje e me conta o que você acha deles. Eu acho maravilhosos, não nego. Inclusive, nos dias de hoje, eu consigo entender muito melhor do que antigamente. Só que, quando eu paro para pensar que quando eu era uma criança de 12 anos, eu assistia a eles, eu fico me perguntando o que uma criança de 12 anos vai entender daquilo. Assim como a gente tinha Super Choque, que falava de violência urbana, racismo, responsabilidade e consequências reais das escolhas. Tinha também a Liga da Justiça, com os heróis lidando com as guerras, perdas, sacrifício e dilemas morais bem mais complexos do que derrotar só vilões, né? E um dos meus favoritos, X-Men Evolution, usando os mutantes como metáfora para exclusão, preconceito e a dificuldade de se encaixar no mundo. Tudo isso passava ali, no meio do dia, para a criança e adolescente que estava formando sua visão do mundo. Eu acho que isso ajudou muita gente a formar a mentalidade que tem hoje, né? Além desses desenhos, é óbvio que a gente não vai deixar de fora os animes que eram transmitidos nessa mesma pegada. O primeiro anime dessa lista é Digimon. Digimon sempre foi visto como um anime voltado para criança, né? Só que se a gente adulto hoje olha com um pouquinho mais de atenção, a gente percebe que os assuntos tratados ali, eles eram muito mais pesados. As crianças daquele universo, elas eram jogadas em um outro mundo, separadas dos pais e obrigadas a amadurecer rápido demais. Tinha abandono, sacrifício, despedidas dolorosas e perdas que não eram fáceis de digerir. Esse anime claramente não era apenas sobre monstros digitais. Ele falava mais sobre crescer e saber aprender a lidar com os medos. E acima de tudo, né, seguir em frente mesmo sem saber bulhufas do que estava acontecendo. Agora, voltando um pouquinho mais no tempo, saindo um pouco dessa geração 2000 e talvez entrando na geração 90, Evangelion.
Evangelion não falava exatamente sobre as batalhas físicas que aconteciam. Ali a questão que era pesada era mental. Depressão, solidão, rejeição, crianças emocionalmente quebradas tentando salvar o mundo. Tudo isso era o que girava em torno do ambiente do universo de Neon Genesis Evangelion. Muita gente assistiu sem entender nada na época, mas aquelas imagens, aquelas falas estranhas ficaram na cabeça por muito tempo. Evangelion mostrou que anime também podia ser bem desconfortável. Eu tenho certeza que 99,9% das crianças que assistiam Neon Genesis Evangelion na época não entendiam nada do que estava acontecendo ali. Os diálogos eram complexos, a complexidade até mesmo do pensamento do protagonista Shinji era tudo muito confuso. Porém, é muito profunda a mensagem que ele trata nesse anime. E hoje, se um adulto assistir Neon Genesis Evangelion, vai sentir aquela pontadinha de desconforto. Afinal de contas, aquele drama psicológico, aquele emocional abalado, mexe com qualquer um. Mas para uma criança assistir bem na hora do almoço tá bem tranquilo, né? Outro anime que é muito marcante nessa lista dos nostálgicos, porém pesados, é Yu Yu Hakusho. Pra começar, né, em Yu Yu Hakusho, logo no primeiro episódio, o protagonista já vai de arrasta. E é a partir daí que a história começa a se desenvolver, tratando sobre assuntos como perdas, vida, escolhas, morte, toda a consequência que essas escolhas causam na vida de uma pessoa. As lutas eram violentas, o mundo espiritual era sombrio e os dilemas morais eram bem mais complexos do que parecia à primeira vista. E mesmo com todos esses dilemas e com toda essa complexidade, Yu Yu Hakusho passava assim no meio do dia, num almocinho em família, bem tranquilinho, né, pra você assistir lá enquanto você tá almoçando com seu pai e sua mãe do lado. Tranquilo, né? Agora esse vai ser exatamente uma flechada bem no meio do coração daqueles fãs da nossa querida e amada TV Globinho. Dragon Ball talvez seja o maior representante dos animes que talvez não seriam tão indicados para passar bem no meio do dia e que mesmo assim você almoçava lá comendo seu franguinho assistindo o Vegeta e o Goku, né? A gente lembra bem das lutas e das batalhas épicas que aconteciam durante o anime, mas a gente acaba esquecendo como a morte era normalizada nesse anime. Afinal de contas, né? Os personagens morriam o tempo inteiro. O planeta era destruído o tempo todo. E as crianças eram forçadas a lutar até desmaiar ali. E aí tudo isso era tipo normal, né? Ah, imagina. Ah, Goku morreu. Daqui a pouco ele revive de novo. Ao mesmo tempo, o anime falava muito sobre amizade, sacrifício e sobre nunca desistir, não importa o quão difícil seja. Não dá pra falar que não era pesado, né? Era bem pesado. Inclusive, talvez hoje não fosse transmitido isso na TV aberta. Porém, ele era extremamente formador. Afinal de contas, ele te ensinava que apesar dos desafios, apesar das dificuldades, a gente ainda consegue chegar no nosso objetivo se a gente se esforçar. E no fundo, esses animes acabavam trazendo sempre essa reflexão. E agora, para fechar essa lista com chave de ouro, um dos animes que me traumatizou de uma forma tão grande que me deixou sem assistir anime por um bom tempo. Fullmetal Alchemist. Quando eu assisti Fullmetal Alchemist, ele ainda não passava na TV aberta, só pra deixar claro, tá? Porém, alguns anos mais tarde, ele começou a ser transmitido na TV aberta no período do fim da tarde. O assunto, por si só, já era bem pesado. Falava sobre perdas, sobre crianças tendo que sobreviver num mundo onde alquimia fazia parte do dia a dia, as trocas equivalentes. Meu Deus, o que eram as trocas equivalentes? Era cena pesada atrás de cena pesada, aquela ideologia. Gente, sinceramente, era pra traumatizar qualquer criança, né? Ele falava de culpa, perda irreversível e do preço de tentar consertar o que não pode ser consertado. Era um anime que literalmente te deixava na bad, no fundo do poço. Pensar que aquelas crianças elas tinham que sobreviver sozinhas e ter que viver carregando aquele fardo de que nem tudo nessa vida era reversível, né? E não vamos nem tocar naquele assunto delicado que é a cena da Nina. O meu olho chega até a tremer só de lembrar. Essa cena acabou com a minha infância. Eu terminei de assistir ela, eu não conseguia parar de chorar. Só pra deixar um spoilerzinho aqui, tá? Se você estiver se sentindo na bad, não assista essa cena. Pula. De preferência, pula esse capítulo inteiro. Olha só o gatilho. Meu olho começa a tremer só de lembrar dessa cena. Conselho de amiga, tá?
Pula essa cena, não faça isso com você mesmo. Na infância eu já chorava assistindo isso, imagina nos dias atuais, melhor não, né? E vamos lá, essa cena ela não chocou só pelo que aconteceu, ela chocou muito mais pelo que ela representava, né? E foi aí que a gente percebeu que nem toda a história vai terminar bem. Aí a gente percebeu, acho que esse anime não é muito legal que uma criança tá assistindo, né? Quando a gente pega e junta todos esses animes, todos esses desenhos que eram transmitidos nessa época, a gente percebe que aquela geração, ela cresceu cercada por animações que eram muito mais densas, muito mais profundas, muito mais reflexivas. E isso deixa a pergunta, será que a gente não cresceu rápido demais? Não amadureceu rápido demais? Acompanhando todas essas histórias tão profundas? Me diz você. Eu só sei que crescer assistindo esses desenhos, esses animes, formou uma personalidade muito mais madura, pelo menos no meu caso, influenciou muito na formação do caráter, na formação de conduta também. E marcou de uma forma bem expressiva a vida de muita gente, e eu acredito que não só a minha, né? Sem contar que na parte nostálgica isso aquece o coração de todo mundo que revê cenas desses desenhos até hoje. Então agora eu quero saber de vocês. Nessa lista aqui, qual desses desenhos, qual desses animes marcou a sua vida? Qual te traz mais aquela sensação de nostalgia, de coração quentinho, ou te traz algum trauma também? Deixa aqui nos comentários e vamos compartilhar as nossas histórias de infância e nostalgia. Bom pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo nostálgico. Compartilhe aqui comigo se você era dessa geração que chegava em casa e assistia seus desenhos na hora do almoço. Se você gostou desse vídeo, não esquece já de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas atualizações. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo!